Então, depois da decupagem, o que eu faço? Eu dou uma arrumada nisso aqui, certo? Como que eu dou uma arrumada nisso aqui? Eu tento meio que botar aproximar, reorganizar a lista para aproximar os caras de algum lugar. E eu faço isso com temas, tá? O que me parece são temas, tá? Não é um mapeamento de classe, não é um mapeamento de modelo, não, é um mapeamento de temas. Tá? Temas em quê? Temas do glossário do jogo. Então, eu tenho aqui embaixo uma nova seção que é a lista organizada. Então, no tema jogo, eu tenho aqui a regra. Jogadores se alternam em turnos. Uma rodada se completa após cada jogador no jogo realizar o seu turno. No início da partida, cada jogador recebe 300 dinheiros. Quando um jogador perde o jogo, todas as suas propriedades voltam a ficar sem proprietário e disponíveis para compra. Quando resta apenas um jogador com saldo positivo, o jogo termina. Então eu vou agrupando esses caras. Tudo que aparece, o jogador faz, o jogador isso, o jogador tem, o jogador sabe, o jogador... Eu vou agrupando esses caras aqui, né, o tempo todo. Né? O simulador também, eu vou agrupando o que me parece que é o simulador, onde que as coisas acontecem, o tema. Por quê? Porque isso vai me ajudar a categorizar esses elementos para que eu tenha uma visão de responsabilidades, né, por temas. Henrique, isso aí então tem uma classe simulador? Não necessariamente. Eu não sei se é uma classe, eu não sei se são várias classes, eu não sei. Mas eu estou organizando as coisas. Tá? Aqui embaixo também, propriedade, é um tema. O turno aparece como algo relevante. Não é algo acessório, é algo relevante. É um negócio que está ali. Várias coisas acontecem no tema do turno. Né? O tabuleiro, né? Então tem a questão da movimentação. Então, eu vou organizando essas coisas aqui, essas ideias, e a partir desse entendimento, aí eu dou uma descansada, relaxo, vou tomar um café, comer um biscoito, não sei o quê, volto, para poder, então, refletir esse entendimento no CRC. E aí eu estou com outro programinha aqui, acho que ela é meio pequenininha para vocês, vamos ver se ela melhora. Né? Onde eu tenho aqui cartões que tem relação com a nossa aula anterior. Aqui no CRC, o que eu fiz? Eu fui basicamente organizando o que eu vejo que são entidades que fazem alguma coisa ou que têm alguma coisa importante. Ele não é algo completo, definido e que resolve tudo, mas me dá uma boa noção de o que é próximo do que. Por exemplo, o jogador ele tem uma estratégia, tem saldo, faz pagamento, recebe dinheiro, decide sobre investimento no imóvel. Né? E o jogador ele tem relação com o quê? Com propriedade, e aqui eu posso colocar também a relação dele aqui embaixo com a estratégia. Né? Então, você vê que fica próximo. A propriedade fica aqui em cima, o jogador está aqui, tem o tabuleiro tem aqui também essa relação. Então, eu estou meio que entendendo como é que essa... Quase como se fosse uma análise de complexidade ciclomática do meu código, né? Do que seria o meu modelo. Porque qual é o ideal? Eu não quero... O ideal é que a gente tenha um modelo que evita ciclos. O modelo, geralmente, ele tem uma descrição de árvore. Né? É uma árvorezinha em que você começa de um lugar e vai abrindo para outros, vai ter relações para lá e para cá, mas você quer evitar que tenha ciclo, que se repitam, porque isso vai aumentar a complexidade do código. Então aqui eu estou meio que vendo, a estratégia só vai ter relação com o jogador, né? De alguma maneira aqui com o jogador. E aqui uma coisa interessante, se eu pudesse olhar para tudo que acontece com o jogador, né, qual é a responsabilidade do jogador? No meu entendimento, a responsabilidade do jogador é lidar com dinheiro. É isso. Então, esse jogador ele é quase como uma conta bancária. Mas e a posição do jogador? Então, no meu entendimento, se eu botasse uma posição do jogador aqui, né, o jogador sabe onde ele está. Eu estou tendo duas responsabilidades completamente diferentes nesse jogador. Ele está tendo a questão ele vai ter a questão do trâmite do dinheiro e uma localização. E aí começa a acumular responsabilidades. E eu quero, na verdade, compartimentar meu código para que, idealmente, né, as entidades têm uma responsabilidade específica, única. Tá? Idealmente, precisa ser isso? Não, a gente rebola para um lado e rebola para o outro, mas, idealmente, eu quero separar. Assim, não, tudo de dinheiro está aqui. Né? E aí a coisa vai... Por isso que o jogador ele não sabe quais são as propriedades dele. Imagina que o cara está passando na vida, pensa na vida, assim, quem tem um imóvel próprio. Né? O que acontece? Você, na vida, você vai andando e você compra uma casa, aí compra outra casinha. Você vai pegando o seu patrimônio. Você tem a casa, você sabe quais são as suas casas. Mas onde que está dizendo que aquela casa é sua? É o cartório. Quem controla a propriedade da casa em si não é você, é o cartório. Você diz que a casa é sua, você lembra das casas são suas, porque você reflete e diz, eu tenho no cartório a informação, né, eu tenho a cópia do documento que está no cartório, mas quem diz que aquela casa é sua é o cartório. Né? Então, é mais na linguagem coloquial, eu digo, eu estou em tal lugar. O jogador, né, ele tem as propriedades do jogo, que ele comprou a propriedade.
Mas não quer dizer que o fato da propriedade ser dele não quer dizer que ela está vinculada a ele em si, que ele é o responsável por articular isso no sistema. Tá? Então, isso é importante porque a modelagem do código orientado a objetos ela não precisa refletir o mundo real. Você não está fazendo uma simulação de Matrix, modelando átomos. Não é isso que está acontecendo. Você está resolvendo um problema, organizando as partes desse problema, né, de forma compartimentalizada para que você consiga ter manutenção fácil, gestão de melhoria e evolução do código e tudo mais, os benefícios da orientação a objetos. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, eu tento fazer com que cada um tenha uma e apenas uma responsabilidade. E é por isso, para mim, aqui, a propriedade, o que ela tem? Pô, ela tem valor de compra, ela tem valor de aluguel, ela tem proprietário. E aí, se ela tem valor de compra, valor de aluguel e proprietário, faz sentido ela mediar a relação com os outros jogadores, nas situações dos outros jogadores, certo? Como assim? Pô, quem aluga não é o jogador que aluga, é a propriedade que se aluga para o jogador. Por quê? Porque uma propriedade, imagina na relação do fluxo, do turno. O cara só vai dever o aluguel se a propriedade tiver um proprietário, certo? Então, se a propriedade tiver um proprietário, ele deve aluguel. Então, ao invés de eu ter que, do jogador, ter que perguntar para a propriedade, ter que inferir e mexer lá nos atributos da propriedade, não. Ele inverte, ó. Propriedade, tem um cara aqui que caiu em você. Então, se resolve com ele aí. Faz um negócio com ele. E aí ela sabe se ela tem proprietário, se não tem, se ela vai cobrar aluguel, vai se oferecer para compra. Né? A propriedade sabe isso. Por quê? Porque o proprietário fica armazenado na propriedade. Então, eu não tenho nada de fora dela para tomar decisão. É tudo no escopo dela. E, para mim, esse é o que diz onde que a coisa vai estar, para onde que a responsabilidade vai, é muito em função desse design. Se eu tivesse invertido o design e dito, não, cada jogador coleciona as suas propriedades, eu teria feito uma outra coisa. Mas como eu vi que o jogador já cuida do dinheiro, a propriedade ficava vazia. Porque a gente pensa na propriedade como um objeto inanimado no mundo. Um objeto que você não interage. Ele não é um ator do sistema. Né? Mas no nosso sistema faz sentido que seja. Por quê? Porque, caso contrário, ela seria apenas um objeto inanimado, com atributos, ela seria uma lista de parâmetros e não teria nenhuma inteligência. Só que como a variação do que acontece no jogo depende do estado da propriedade, se ela tem dono, se ela não tem dono, quem é o dono dela, com a relação de quem caiu em cima dela, então o tabuleiro diz, esse propriedade, esse jogador vem para cá, tá aí, namora com ele aí e se resolvam. E aí ela vai saber se ela pode se vender ou se ela tem que cobrar o aluguel, certo? E eles cooperam entre si. E sim, ainda que no caso da venda, o jogador vai decidir se compra ou não, quem se oferta para o jogador é a propriedade. Ele fala, me compra aí. Aí o cara fala assim, não quero. Tudo bem, não quer, mas quem permite o ato é a propriedade. Por quê? Porque ela que sabe qual é o estado dela, se ela está disponível ou não. Então isso é uma coisa super interessante. Legal. Então veja quanta energia a gente colocou aqui nessa questão, né? E aí, bom, se a propriedade faz articula o deal, o jogador controla o saldo, a estratégia decide, né, a coisa. O tabuleiro faz o quê? O tabuleiro ele tem jogadores, ele tem propriedades, ele sabe a posição dos jogadores, ele move um jogador N casas, ele sabe quando o jogador deu uma volta, ele paga ao jogador que completar uma volta, ele remove o jogador do jogo. Então, quem cuida da situação, da localização do jogador no universo do jogo é o tabuleiro. Por que isso? Porque o tabuleiro... Qual foi a minha decisão? Porque o tabuleiro, ele cuida, ele naturalmente tem as propriedades. Ele é o local onde as coisas acontecem. Então, de novo, quando a gente pensa num local, a gente pensa no local como algo onde eu, Henrique, estou no lugar. Eu, Henrique, estou em Teresópolis. Então, é como se a coordenada fosse minha e não do lugar. Por quê? Porque eu estou acostumado a olhar o mundo com atores e não fazendo uma distribuição de responsabilidades. Então, como o tabuleiro conhece quem são as propriedades e como é que é a disposição entre elas, né? É ele que vai ter que controlar que jogador está associado a que posição de que propriedade. Né? E aí, com isso, se ele também sabe onde que o jogador está, é ele que vai mover o jogador pelo tabuleiro. Por quê? Porque ele já sabe onde está, o estado está dentro dele, então se ele vai mover, se ele vai tirar o jogador do jogo, né, ele já vai resolver aquilo tudo ali. Por quê? Porque é algo que acontece na localidade do tabuleiro. Sim, aí o Renato está falando, o tabuleiro tem que saber as posições das propriedades também. Então, ele tem as propriedades e, pela definição do jogo,
elas não têm posição, elas têm uma ordem, certo? Existe uma sequência de propriedades. Então, existe uma sequência, essa sequência é fixa, ela não muda. Então, ele não tem que saber, ele tem que conhecer, você tem que entender que sequência é essa. Mas ele não controla a posição da propriedade em si, ele controla a posição do jogador. O jogador está nessa casa, movi para ele para essa casa. A propriedade é estática, ela está parada no jogo. Uma vez definido qual é o tabuleiro, está definido. É o jogador que se desloca no tabuleiro, entende? Então ele não tem que saber a posição, ele tem que saber qual é a sequência. Veja como é que eu tenho que navegar na explicação para vocês em diversas sutilezas semânticas. Por isso que eu falo do sintático, semântico e simbólico, é exatamente esse processo de você encontrar o termo que é muito sutil naquele contexto, que vai diferenciar e criar uma comunicação efetiva sobre o problema. De novo, estamos falando de soft skill, de comunicação, domínio do idioma, né, e esse tipo de coisa. E isso é muito importante, senão a gente começa a falar aquilo lá, naquele lugar, aquela coisa, a paradinha, aquele treco, e aí começa a ficar muito indefinido, né? Substantivos indefinidos é um caos no nosso universo de interação. O Renato está falando assim, mas pelo esquema ele deve definir a sequência a sequência. Então, pelo que eu fiz a decupagem, na decupagem me mostra que, como o meu entendimento é que o tabuleiro é gerado, a configuração das propriedades é gerada. Eu passo para o tabuleiro, olha, faço uma inversão de dependência. Tabuleiro, toma aí, são essas propriedades com quem você vai trabalhar. E ele faz o quê? Ele não gera a propriedade porque isso é uma outra responsabilidade. Ele vai controlar o jogo em cima daquele cenário. Né? Eu quis separar a responsabilidade de gerar o tabuleiro, tem uma lógica para isso, um factory para isso, e controlar a interação sobre ele. De novo, é sempre assim, observar, pô, tá ficando demais, tá fazendo muita coisa, né? Já vem pronto para ele. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de tentar enxugar e você, tá, tem uma responsabilidade nesse cara, uma. Qual é ela? Não, ele não navega pelas propriedades, ele navega o jogador pelas propriedades. Ele sabe quando o jogador parou em cima de quem. Tá? Tem o dado também, que a responsabilidade dele é sortear um número. No caso, o dado ele não tem um colaborador. Né? Quem tem o colaborador aqui é o jogador, né? Que tem o dado como colaborador. O jogador joga o dado. Só que também, quem é que articula isso? O jogador sabe quem é o dado? Não sabe. Parece que isso isso tem uma relação através do tabuleiro, porque o dado vai influenciar as casas do tabuleiro. De que jogador? Então, é o tabuleiro, na verdade, que tem uma relação com o dado para aquele jogador. Ficou claro isso? De alguma maneira, o tabuleiro precisa receber essa questão do quantas casas esse jogador vai andar. Então, o tabuleiro vai ter uma relação com o dado aqui. Veja que eu gosto desse exemplo, eu gosto desse jogo, porque a nossa memória afetiva é da personalização de nós jogando o tabuleiro físico. Então, quem joga o dado sou eu, pego com a minha mão e jogo, porque é minha sorte que está sendo testada. Mas no sistema, não é isso, não é refletir, não é transportar o universo real físico para o sistema, não. Você quer que o efeito seja aquele, o efeito do jogo acontecendo. A forma é uma coisa que a gente vai definindo usando esse exercício do design. Temos também o jogo. O jogo é um cara interessante que, como ele é muito de cima, ele é muito geral, a minha tendência é deixar ele por último. Por quê? Porque é muito fácil eu falo assim, o jogo tem isso, o jogo tem propriedade, o jogo tem jogadores, o jogo tem tabuleiro, o jogo tem... Então o jogo passa a ter tudo. E aí quando você vê num sistema aquelas classes que são pai de todo, fura-bolho, mata-piolho, tudo junto, né? Que é aquelas classes que tem 400 métodos, cada método tem 400 linhas, aqueles monstros gigantescos, é porque alguém começou, né, do geral, né, do abstrato para o concreto, em vez do concreto para o abstrato. Então eu vou comendo pelas beiradas, eu vou vendo... A brincadeira que eu tenho é que o código ele vai brotando como uma semente. Então, qual é a menor unidade? Qual é aquela coisa que eu consigo exercitar de forma bem... Por isso que é importante ter uma única responsabilidade, porque quanto menor a responsabilidade e menos articulação entre os elementos, mais fácil é você fazer o teste unitário, mais fácil é você implementar, mais fácil é você testar estratégias, porque aquele comportamento vai estar autocontido, vai ter menos ligações com outros sistemas. Né? Então, isso é uma coisa relevante. Então, para mim, o jogo ele é um cara muito difícil de eu modelar ele no começo. Eu não consigo. Eu deixo ele... Por quê? Porque eu quero pegar o que ficou faltando e colocar nele. Então, o que ficou faltando? Bom, tem 4 jogadores, tá bom? Ele tem 4 jogadores, dá 300 de dinheiro para cada jogador no início. Né? Então, ele sabe quem é o vencedor, ele desempata o vencedor,
ele finaliza o jogo, tem apenas um cara, ele executa um turno. Então, o jogo ele faz o quê? Ele é um articulador, né, do processo. Então, aí o Renato fala assim, então é o jogo que gera os jogadores, né? Não preciso definir isso. Não preciso definir isso. Por quê? Porque eu estou fazendo uma simulação. É o jogo que gera os jogadores? Não sei. Eu posso gerar os jogadores e passar para o jogo. Ele vai, estão aqui, ó. Esses são os jogadores, esses são as propriedades. E eu gosto disso, tá? Por quê? Porque eu gosto de conseguir criar uma classe e o estado dela ser sempre o mesmo. Então, eu instancio uma classe, ela tem um estado inicial. O estado inicial é esse. Tem nada. E aí, o que eu passei para ela no construtor? Aí eu vou preencher esse cara que vai permitir que eu troque coisas e tudo mais. Então, a inversão de dependência é uma coisa muito, muito importante para mim, né? Porque facilita, inclusive, teste. Imagina se eu tenho que gerar, quer dizer, eu vou ter um componente aleatório no meio do meu código, né? Então, toda vez que eu criar uma classe, criar uma instância nova do jogo, ele vai gerar os jogadores para mim em ordem aleatória. Então, não, calma aí. Passa isso para ele e ele vai articular essa existência delegando as responsabilidades do tabuleiro e por aí vai. A pergunta é sobre o desempate do vencedor. Como é que seria esse desempate? Então, o desempate é definido pela ordem dos jogadores. Os jogadores são sorteados em ordem e o desempate é pela ordem. Tá? Outra pergunta é, o jogo encerra depois de 1000 rodadas, caso ele não tenha acabado? Sim, ele encerra. Ele encerra. Então aqui eu tenho que colocar, isso aqui também é uma responsabilidade dele, muito bem observado. Eu boto aqui, encerra o jogo após 1000 rodadas. Excelente. Viu como é que vocês já estão pegando? Então, já está conectando a parada. Muito legal. E aí tem um cara que apareceu para mim, que é o turno, porque ele coordena, ele é um controller, ele tem uma cor diferente, porque ele não é bem uma entidade, ele é um articulador. Ele controla toda essa lógica de que acontece quando, que vai, não sei. Então ele realmente para mim, o coração do sistema é o turno. Se eu acertar o turno, todo o resto fica fácil, né? Porque o turno ele parte de um estado inicial. Quem é o jogador, quais são as propriedades, então itera o turno e vê o que acontece ele altera os estados do jogo, né? Então o turno é um cara importante para a gente observar. Ele vai ser uma classe, ele é um método do jogo. Não importa, não importa nesse momento. O que importa é que ele é algo em si. A responsabilidade de articular a execução do turno é de um cara chamado turno, que onde eu vou implementar ele depende. Né? Se ele for quase um método estático, um cara que não tem influências externas, tudo bem, eu posso simplesmente transformar ele num método de alguém. Mas se ele tiver variações, ou se eu quiser, por exemplo, imagina que eu queira fazer um jogo que tem rollback, que tem undo. Eu jogo, mas aí chega lá na frente, eu posso voltar o jogo no tempo. Então, eu teria que acumular os estados do turno. Então, o fato de eu ter essa entidade me permitiria esse tipo de flexibilidade. Não é o objetivo aqui, mas eu estou só explicando, extrapolando a importância de você ter as categorias bem agrupadas, bem definidas. Faz sentido para vocês até aqui? E aqui em cima, propriedade. Aqui em cima eu tenho o simulador. O simulador faz o quê? Ele cria 4 jogadores com estratégias distintas em ordem aleatória. Ele cria as 20 propriedades com preço e venda de aluguel. Ele cria um jogo, ele executa um jogo, ele sabe qual estratégia ganhou o jogo e ele reporta. Uma coisa que eu tenho que fazer é ele reporta o resultado da simulação, indicando quanto cada estratégia ganhou. Too long. Vamos lá. Reporta quanto cada estratégia ganhou.